Oi, e o que é design ecológico? Vamos falar um pouco sobre isso? Para começar, vamos entender o que é essa palavra design. Por que a gente usa uma palavra inglesa e não a tradução dela literal, que poderia ser desenho? É porque o design, a palavra design, ela traz mais informações para a gente do que a simples tradução. A gente não tem uma palavra em português que abranja todo o significado que a palavra design traz. E esse significado, ele pode ser de desenho, de projeto ou de planejamento, que seria a tradução da palavra, mas ela guarda também um outro sentido mais interno, mental, criativo, de concepção. Então, é um pensamento, é uma concepção de alguma coisa, mas é também o desenho dessa coisa, o projeto e o planejamento de um produto ou de um serviço. Se a gente vai falar de design ecológico, junção de dois termos aí, a gente está falando da concepção, planejamento, desenho e projeto ecológico. E o ecológico guarda sentido, então, com as relações que são tecidas na comunidade viva planetária, na natureza. E isso inclui o homem também, as relações sociais que estabelece e os mecanismos produtivos que estabelece. O design ecológico, então, ele vai trabalhar com a ideia de que a vida, e isso é biomimética também, a vida já está no planeta há quase 4 bilhões de anos e desenvolveu um punhado de relações e um punhado de soluções que permitem a continuidade dessa vida. Daqui a pouco a gente fala de sustentabilidade, mas a gente já pode adiantar que se tem alguma coisa nesse planeta que é sustentável, é a vida que esse planeta tem, que o nosso planeta tem. Porque ela já está aí presente quase que desde a formação do nosso planeta. E nós, humanos, somos o desenrolar dessas múltiplas relações que foram se estabelecendo e da evolução dessa vida que surgiu no planeta Terra. Então, o design ecológico é a gente observar o lugar, observar a natureza, aprender com ela, aprender como é que ela funciona e trazer esse conhecimento para dentro dos produtos e serviços e das relações que a gente estabelece em sociedade. E por um motivo muito simples, a máquina ela é muito recente, a Revolução Industrial ela é muito recente. Se ela ajudou bastante no desenvolvimento do mundo, no desenvolvimento da sociedade, na economia, ela não responde às necessidades que a gente tem atualmente de pensar um desenvolvimento ou um ser estar no planeta que se mantenha ao longo do tempo. E a vida planetária pode resolver isso. Por exemplo, se a gente quiser aprender como é que a gente trata os nossos resíduos de uma maneira mais adequada, com menos gasto de energia e, portanto, mais econômico, a gente pode observar como é que as plantas reagem ou fazem a ciclagem de suas folhas. As plantas não, a natureza. Né? Como são as teias e as redes que estão estabelecidas para a limpeza de um rio, logo depois que ele é poluído, por exemplo. Aí a gente chama a autodepuração dos corpos d'água. Como é que isso acontece? Se a gente aprende como é que a natureza desenvolveu essas soluções e traz isso para o cotidiano, a gente pode começar a cuidar dos nossos resíduos de uma maneira muito mais tranquila. Então, eventualmente, nós vamos fazer um vídeo dizendo do sistema de tratamento de esgotos que a gente desenvolveu aqui em casa, que reproduz esse conhecimento da natureza. Ok, sustentabilidade então. A gente pode entender sustentabilidade como uma permanência no tempo, né, de relações mais equilibradas, embora dinâmicas, né? Elas não são horizontais, elas modificam, mas um equilíbrio dinâmico entre o ganho econômico, a justiça social e a responsabilidade ambiental. Ok? Pelo menos esses três. Mas tem também a adequação cultural, com uma das ideias dizendo que as soluções emergem do lugar onde os problemas são criados, utilizando muitas vezes a cultura, o conhecimento daquela população que está ali para auxiliar nesse processo. Um outro termo que a gente vai usar
bastante e que faz parte desse trabalho todo é a biofilia. Biofilia é uma característica inata, uma teoria, que diz que a gente, como é fruto da evolução da vida planetária, a gente tem essa íntima ligação com essa mesma vida e a gente perdeu um pouco desse contato ao longo do tempo, principalmente depois da Revolução Industrial, mas isso já vem desde lá de trás, quando a gente deixou de ser caçador-coletor, começou a se sedentarizar, começou a formar cidades. As cidades, então, permitiram, só foram possíveis graças à produção de excedentes, aí permitiu a construção das cidades. Esses excedentes começaram, então, a serem utilizados na cidade, e dentro das cidades permitiu-se, de início, pelo menos 3 grandes castas ou fracionamentos da sociedade, uma parte da população produzindo os alimentos, uma outra parte se dedicando à transformação dos materiais de entorno. Então, os artesãos, por exemplo, e permitiu também que a política se desenvolvesse. A gente teve a criação de excedentes e isso permitiu que algumas pessoas não precisassem, diminuíssem o trabalho no campo. E aí as artes foram se desenvolvendo, né? A cultura foi se desenvolvendo, a política foi se desenvolvendo, e uma terceira parte da população que se dedicou à proteção das outras 2 partes. E aí a gente tem a formação dos exércitos e tudo mais. Bem, mas aí, com esse processo todo, a gente foi se distanciando do ambiente natural. A gente foi se distanciando desse entendimento que existia, né, dessa íntima relação e interconexão entre o humano e o natural. A biofilia, então, resgata um pouco disso para a gente lembrar que a gente faz parte de alguma coisa maior, ok? E um outro elemento que está na base do trabalho que a gente desenvolve aqui é o biocentrismo. Então, a ideia não é mais o teocentrismo, mais lá de trás, nem o antropocentrismo, que é um pouco mais recente, né? Dizendo que o homem é o centro de tudo. Ok, eu sou o centro da existência a partir do meu ponto de vista, mas o outro também é, e o outro também é. Então, não tem um centro, né, que seja humano, porque aí o risco que você corre, e é isso que a gente tem visto muitas vezes, é de desconsiderar o outro não humano como fazendo parte também de uma teia de vida que é fundamental para a nossa própria existência. Então, o biocentrismo trabalha com a ideia de que a vida é o centro das atenções. Se a vida estiver legal, a gente está legal. Se a vida como um todo não estiver bem, né, se a gente fracionar, quebrar as múltiplas relações que a vida estabeleceu e que nos trouxe até aqui, a gente não vai estar bem. Então, a vida como um todo, de bactéria até animal, vegetal, está, por exemplo, associada a uma qualidade boa de água. Se a gente rompe essas cadeias, essas teias, essas relações, a gente passa a não ter água ou com uma qualidade muito ruim e que a gente vai sofrer danos em relação a isso. Só um exemplo pequeno para a gente começar a perceber, né, da possibilidade da gente cuidar da vida planetária, porque aí a gente está cuidando de nós mesmos. Ok? Então, por hora é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Caso tenham curtido essa introdução, dá um like no videozinho que ajuda, inscrevam-se no canal e as descrições vão estar embaixo aí no vídeo para vocês acompanharem. Um abraço e até a próxima!